que você tem feito com a autoridade que o Senhor tem te dado? Na posição que o Senhor te colocou, em todos os lugares, em todas as esferas que Ele te colocou. Sabe, não só numa questão física, mas até mesmo espiritual. Porque hoje eu quero falar sobre essa autoridade espiritual, a qual o Senhor chamou a igreja dele para exercer no nome dele uma autoridade aqui na terra. Entenda, a autoridade de Cristo é revelada na terra através da igreja. A autoridade, quando a gente lê na palavra que foi dada ao Senhor, todo o poder e toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, só que Ele não está de forma visível mais entre nós, mas de forma invisível, através do Espírito Santo em nós. Como que a autoridade de Cristo é revelada? Através da igreja, do seu corpo, onde Ele é a cabeça. Através de nós, sim, através de você, através de mim. Através de nós. E as pessoas precisam entender e conhecer dessa autoridade de Cristo. Então, o que cabe a nós como igreja, nós precisamos fazer, para que de fato a autoridade que Cristo colocou sobre nós seja exercida e não só falada. A autoridade que está em você precisa ser praticada. Você tem autoridade em Cristo de curar, de libertar, de fazer milagres, impor as suas mãos, porque não é sobre você, mas é o que está em você. A autoridade de Cristo em nós, revelada através de nós. Então, o que você está fazendo com a sua autoridade? Eu compartilhei quando foi, gente? Não sei se foi no culto das mulheres. Já não sei mais, eu acho que foi. Mas a gente precisa entender que dentro das autoridades que o Senhor nos estabeleceu, a gente precisa agir como? Por exemplo, na minha casa, eu tenho a autoridade de ser esposa. A autoridade de ser esposa. Por quê? A mulher foi criada por Deus para ser esposa. Meu marido não pode exercer esse lugar. Não pode. Então eu estou autorizada a praticar a autoridade de ser esposa, aquilo que requer a mim. Assim como eu estou autorizada a exercer a autoridade de mãe, porque eu sou mãe, foi me dado esse lugar. Assim como eu não posso exercer a autoridade do meu marido de ser o esposo e o pai, cabe a ele. E nas posições que o Senhor tem nos colocado de autoridade, Cristo precisa ser revelado. Nos lugares que o Senhor tem nos colocado, já automaticamente, sabe? Com aval. Ei, Dinha, você tem autoridade para exercer o papel esposa. Você tem autoridade para exercer o papel mãe na vida do seu filho. E seja lá qual for a autoridade que você tem, dada pelo Senhor de forma natural. Essa autoridade precisa ser aparecida através de Cristo em nós. Então, se a gente passar mais um mês, talvez, um ano, não sei quanto tempo falando de autoridade, você não exercer autoridade, não vai adiantar. O mundo precisa do Cristo. E esse Cristo é conhecido quando nós demonstramos o quê? Quem Ele é. Ele nos deu autoridade para isso, Ele nos colocou nesse lugar. Exerçamos a nossa posição de autoridade no Senhor. A gente precisa exercer isso. Orar mais na nossa casa, sabe? Orar mais no nosso trabalho. Senhor, como autoridade estabelecida pelo Senhor, eu clamo por céu aqui. Estabeleça o céu nesse ambiente, estabeleça o céu nesse lugar. Comece a orar mais pelo nosso bairro. Amaldiçoe menos, reclame menos e ore mais. Profetize mais, exerça a autoridade que o Senhor te deu. Reclame menos na sua casa e exerça mais a autoridade que o Senhor te deu. Reclame menos no seu trabalho, exerça a autoridade que o Senhor te entregou. Mas através
do Filho de Deus, através de Cristo. A Bíblia vai contar que o povo de Israel, por muitos anos, ele foi conduzido por profetas, né? E os profetas, eles eram vistos como autoridades pelo Senhor, e de fato eles eram, porque eles falavam em nome do Senhor. Só que chegou um determinado momento que eles não queriam mais que os profetas falassem. Eles começaram a pedir um rei, a Samuel, que era o profeta do tempo, né? Também Samuel não tinha um profeta para deixar no seu lugar, não tinha uma pessoa para deixar no seu lugar como alguém que exercesse essa autoridade diante do Senhor. A Bíblia vai contar que a sua casa era um pouco confusa. Seus filhos, eles não temiam ao Senhor, pelo contrário, também faziam o que era errado aos olhos de Deus. E o povo olhando tudo aquilo, né? E os inimigos se aproximando, eles falam: Samuel, você já está velho. É preciso que se levante um rei. É preciso que se estabeleça sobre nós uma autoridade. Aquilo, de uma certa forma, ofende o coração de Samuel e ofende a Deus também. Porque os profetas, eles falavam, eles eram direcionados pelo Senhor. Então eles não eram direcionados pelo seu próprio coração, mas eles eram direcionados pelo Senhor. Então aquilo ofende o coração de Samuel, né? E aí a Bíblia vai contar que Samuel, tudo bem, vai lá, ora, fala com o Senhor, meio que se queixa, né? E o Senhor conversa com Samuel, Samuel conversa com o Senhor, e ele começa a dar uma direção a Samuel. Samuel, o povo quer um rei, então eles vão ter um rei. Mas olha como o Senhor, ele é tão organizado, e ele é tão, não é essa palavra que eu queria utilizar, mas ele é um Deus tão proposital, que por mais que aos seus olhos, né, Deus sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele é presente em todas as estações, em tudo, onisciente, ele tem o conhecimento de tudo. Ele se preocupa também. Então vamos levantar um rei que vai ser obediente a mim. Não é isso que eu preparei para o povo de Israel, mas né, não preparei entre aspas, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas dentro do plano de Deus, a história de Israel, Deus já sabia que em algum momento o povo iria clamar por um rei. Então a autoridade estabelecida, a autoridade erguida, ela também é aprovada por Deus. E aí ele conversa com Samuel e diz: Samuel, você vai fazer tal coisa, e eu vou te mostrar quem será esse rei. E aí a Bíblia conta como Samuel encontrou Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Saul, diz a palavra, que ele era um homem bonito, alto, grande, sabe? Seu pai, ele era, sabe, tinha bens, era alguém importante. Mas o Senhor direciona Samuel para entender que Saul era levantado e era escolhido por ele como rei. E aí então Samuel unge Saul. Saul é levantado como rei por muitos anos. Saul, instituído como autoridade em Israel, como rei, exerce de forma digna, sabe? Aquilo ali que o Senhor estabeleceu sobre ele. Só que conforme foi passando o tempo, essa autoridade dada pelo Senhor, mesmo Saul estando na posição que ele estava, que aos nossos olhos era como de uma autoridade, ele foi perdendo a autoridade. Por mais que ele estivesse numa posição de autoridade, ele estava perdendo a autoridade diante de Deus e depois diante dos homens. Não se engane, o Senhor não faz o inverso. É diante dos homens primeiro e diante de Deus. Não. Toda autoridade que ela é erguida primeiro é pelo Senhor, depois pelos homens. Nunca vai ser o contrário. E da mesma forma foi quando o Senhor retirou ele do trono. Primeiro foi por meio dele e depois por meio dos homens. E conforme foi passando o tempo, Saul começou a fazer as coisas segundo o seu coração. E vamos lá em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, no versículo 7.
Só para a gente entender que Saul, ele vai até o rei Agag, e lá ele vai lutar contra aquele povo, e ele tem uma ordem muito clara. Você vai, olha, parece meio bizarro, né? Você vai acabar, exterminar com tudo que você vê naquele lugar. Pessoas, coisas, gados, animais, tudo. Eu não quero que você deixe que nada, absolutamente nada fique vivo, mas eu quero que você extermine tudo. Tudo. Essa foi a ordem. Essa foi a ordem dada pelo Senhor para Saul. E Saul vai, ataca os amalequitas, ele vence. Vamos ver o que vai contar a história. 1 Samuel 15:7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Aqui já começa um ato de desobediência. A ordem é: extermina tudo. Não importa se é bom, não importa se é ruim, extermina tudo. E aí ele já começa a poupar a vida do rei. E aí ele realmente quer, o que é inútil ele extermina, mas o que é bom ele guarda. Vamos continuar lendo. Versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel tinha um apego, sabe, por Saul. Ele tinha um carinho por Saul. E eu acredito, eu fico imaginando ele incomodado, sabe por quê? Saul, ele era autoridade em Israel, mas Samuel, ele continuava sendo uma autoridade erguida e levantada por Deus, porque ele falava em nome do Senhor. E era ele que direcionava Saul. Então, por mais que agora o povo de Israel tivesse um rei, acima de Saul, Saul tinha alguém para entender as direções, sabe? Os lugares a qual ele precisava passar diante de uma instrução do Senhor através do profeta. E aí a Bíblia vai continuar lendo. Vamos ler, versículo 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram... Eu fico imaginando, de madrugada, Samuel estava realmente bem quieto, né? De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Preste atenção nisso. Saul levantou algo para si próprio. Todas as vezes que a gente pega o Antigo Testamento, a gente vê homens levantando altares para o Senhor. A gente vê homens levantando coisas, pedras para o Senhor, como um ato de lembrança daquilo que Deus fez, daquilo que o Senhor estabeleceu. Só que Saul, ele faz diferente, ele levanta para si próprio. Então a gente já começa a ver que aquela autoridade que Saul tinha, de alguma maneira, ele estava se perdendo. E é possível a gente exercer uma autoridade e se perder nessa autoridade. É possível a gente receber uma autoridade dada por Deus e se perder nessa autoridade. É possível. Quando o nosso coração começa a querer comandar mais do que os conselhos do Senhor. Quando o nosso coração começa a nos enganar e a gente dá lugar para esse coração enganoso. A Bíblia já fala que o nosso coração é enganoso. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim: eu vejo que o Senhor requer, sabe, que você abra mão de algumas convicções e tal. E até então não tinha pensado em nada disso, mas eu falei: vou orar sobre isso, porque talvez é como um alerta da parte de Deus para a minha vida. Então eu vou orar, porque se existem lugares que eu preciso abrir mão da minha convicção e me colocar nas convicções do Senhor. Então, Senhor, tira de mim o coração enganoso, os meus pensamentos enganosos, os meus planos, e imprime em mim aquilo que o Senhor colocou sobre mim, né? Pode ter sido apenas algo por ser falado, pode ter sido, mas também não.
Pode de fato ter sido uma instrução do Senhor sobre a minha vida. Porque a gente não pode desprezar, não podemos desprezar instruções dadas do Senhor para nós. Não é porque o que somos ou exercemos, por exemplo, no meu caso, porque sou uma pastora, posso não falhar, pelo contrário. Não quer dizer que eu sou mãe do Henrique, eu tenho... Quantos anos eu sou mais velha que o Henrique? O Henrique tem quantos? Não, 22, 29? Obrigada, amor. Não quer dizer que eu sou 29 anos mais velha que o meu filho, que em algum momento, dentro desse lugar da minha autoridade, eu não fale. E era o que estava acontecendo com Saul. Mesmo ele exercendo e tendo uma autoridade dada pelo Senhor, ele estava se perdendo. Então cuidado, porque dentro daquilo que o Senhor estabeleceu sobre nós, é possível a gente se perder. Por isso a Bíblia fala, para aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. É possível exercermos algo dado por Deus e nos perdermos no caminho. O Senhor nos guarde disso. Que o Senhor nos guarde, que nós também venhamos nos guardar. Porque tem coisas que não cabe ao Senhor, mas cabe a nós. A gente responsabiliza o Senhor e responsabiliza o outro. Mas tem a ver mais com a gente do que com o outro e com o próprio Deus. E Saul estava se perdendo. E a Bíblia vai continuar dizendo no versículo 13: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam, preste atenção, a fala de Saul. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Quando a gente anda cego nas nossas convicções, sabe, no nosso coração enganoso, a gente acha que aquilo que está errado se torna bom. Porque era assim que Saul estava falando, era assim que Saul estava se comportando. Samuel, sim, é verdade. Tem ovelhas comigo, tem bois comigo, mas olha, a gente pegou isso para oferecer ao Senhor. Para oferecer ao Senhor. E aí a Bíblia vai continuar dizendo, versículo 16: Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Olha como Saul estava cego. Estava na cara a instrução do Senhor, e Samuel falava com ele, ainda assim ele não percebia. Porque ele já estava sendo levado pelo seu próprio coração, pelas suas próprias intenções. Exerça a sua autoridade no Senhor, mas sabendo exatamente as instruções que o Senhor tem te dado. Exerça a autoridade do Senhor, mas sabendo exatamente para onde o Senhor tem te levado. Se você não sabe, ei, dá um passo para trás e diz: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor disser. Eu só faço isso aqui quando o Senhor disser. Não sabe o que fazer? Não faça.
Não faça, espere uma palavra do Senhor liberada, mas também não permita o seu coração te enganar. Não permita o seu coração te levar a um lugar que será de destruição para você e vai tirar você de um lugar de autoridade que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Quando, sabe, nós, seja homens ou mulheres da nossa casa, a gente faz tudo de acordo com o nosso coração, a gente tem que ter cuidado. Tudo de acordo com a nossa vontade, a gente tem que ter cuidado. Porque o tempo inteiro a Bíblia fala que existe sobre nós uma guerra constante, carne e espírito, carne e espírito. Existe uma guerra ao nosso derredor, como a Bíblia fala, onde o inimigo, o diabo, está o quê? Procurando uma brecha, né? Para nos devorar, para nos atacar. Mas também existe uma promessa do Senhor sobre aqueles que fazem dele o seu abrigo, que o anjo do Senhor está ao redor nos guardando. Mas às vezes o nosso posicionamento indevido, mas às vezes o nosso comportamento indevido abre todas as brechas e os lugares possíveis para que legalmente no mundo espiritual entre ali no meio de nós uma influência maligna. Porque a gente deu lugar para a nossa própria instrução, para o nosso próprio coração, e tirou o lugar que era de Cristo, e tirou o lugar que era do Senhor. É tipo assim, né? Quando a gente está numa briga e aí ou a esposa ou o esposo é incomodado pelo Espírito Santo de ficar quieto e a gente não fica. Deu lugar ao coração, deu lugar à ira. Sabe quando você vai corrigir o seu filho e você corrige com raiva? Não corrija com raiva, eu sempre falo isso. Corrija com sabedoria, mas não com raiva. Não com raiva. Conte, mas não corrija com raiva. Corrija com sabedoria. E aí a gente dá lugar para o nosso coração, a gente erra. Sabe quando a gente está no meio de uma, sei lá, com os nossos amigos, em algum lugar, no nosso trabalho, sabe, a nossa língua coçando. Esses dias eu passei por algo parecido. Depois eu pedi perdão porque eu falei tanto. Falei, misericórdia, Jesus. A nossa língua coçando para falar mal mesmo. Falar mal mesmo. Porque a pessoa perde às vezes. Se coloca nesse lugar, sabe? De que realmente quer tirar todo mundo da graça. E por algum momento eu percebi que eu saí da graça. Eu falei, Senhor, está repreendido. E aí eu me queixei com o Johnny. Eu falei, eu acho que é fulano que está certo mesmo. Não, tinha. Continue sua posição. Continue sua posição. Não é assim. É o nosso posicionamento que vai ensinar o outro. É o nosso comportamento que vai ensinar o outro. Sabe, então às vezes o nosso coração, as nossas emoções passageiras, enganosas, elas nos fazem sair desse lugar de autoridade. Porque somos conduzidos por aquilo que pensamos, por aquilo que achamos. O mais difícil é a gente se diminuir. O mais difícil é a gente se desfazer do nosso orgulho. O mais difícil é a gente ser submisso, sabia? Lugar de autoridade nem sempre é tão difícil. Dependendo do momento, da ocasião, do lugar, da situação. Mas em alguns momentos, até quem exerce autoridade precisa ser humilde. E a gente vai entender isso mais na frente. E você percebe, então, voltando para Saul, que ele estava tão cego com as suas convicções e o seu coração, que por mais que Samuel fale em nome do Senhor, ele não consegue perceber o seu erro. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 20, no versículo 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão
é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, presta atenção nisso, e a arrogância é como o mal da idolatria. Mas Saul estava no lugar, numa posição de autoridade dada por Deus. Mas mesmo assim, olha como estava o seu coração. Samuel simplesmente fala: Saul, presta atenção. Obedecer, como a gente ouve, né, e a palavra mesmo diz, é melhor do que sacrificar. Nesse caso, você tinha uma direção. Obedeça a voz do Senhor. O Senhor não queria o boi de Agag, o Senhor não queria as ovelhas de Agag. Por mais que aos teus olhos fosse o melhor, o teu coração está tão perdido que você não consegue perceber que o o Senhor quer não é o melhor de Agag, mas é o melhor da tua obediência. É o melhor da tua obediência. Sabe como a gente restaura autoridade? Posição de obediência. Sabe como a gente aumenta a nossa autoridade? Posição de obediência ao Senhor. E é tão interessante que ele fala sobre rebeldia, porque era isso que Saul estava fazendo. Posicionamento e rebeldia são coisas diferentes. Eu costumo dizer, posicionamento é um lugar que você se posiciona, que você se coloca. E esse lugar não ofende as pessoas. Pelo contrário, esse lugar traz o quê? Ele até abençoa as pessoas por causa do teu posicionamento. Rebeldia é diferente. Você sabe que vai ofender, mas mesmo assim você faz. Você sabe que vai atrapalhar, mas mesmo assim você faz. São coisas diferentes. E é isso que Samuel está falando com Saul. Saul, você é rei, Saul. Quem era você quando Deus te colocou como rei? Quem era você, Saul? Mas Deus se apoderou sobre você e vai contar palavras que é isso mesmo que aconteceu. Que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Que Saul, ele tinha, sabe, força, estratégias no Senhor para vencer guerras em favor de Israel. Só que naquele momento era momento de obediência. Não sacrifique aquilo que não é para sacrificar ainda, mas obedeça. Eu entendo que o nosso lugar de autoridade, o lugar a qual o Senhor nos coloca no âmbito espiritual de autoridade, tem a ver com obediência. Você obedece ao Senhor, você está livre para exercer a autoridade dada por Ele. Você obedece ao Senhor, você está, sabe, apto a exercer a autoridade que Cristo te deu. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Porque nem sempre o Senhor vai querer aquilo que aos seus olhos parece perfeito, como Saul fez. Que parece para o Senhor, quando naquele momento não era isso que ele queria. Ele queria submissão. Ele queria obediência. Obediência. E aí a gente não vai ler, mas aí depois o diálogo entre Samuel e Saul, é que Saul fala: não, Senhor, não, Samuel, não permita isso. Sabe, fale com o Senhor, eu me arrependo, mas não me tira desse lugar, não me tira dessa posição. Saul, ele tomou gosto pelo lugar de autoridade que ele tinha. Ele tomou gosto por aquela posição. Gente, de verdade, que privilégio. Que privilégio. De todos os homens, o Senhor escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Eu não vejo nada de errado nisso. Só que a gente não pode amar mais a nossa posição do que o nosso Deus.
A gente não pode amar mais a autoridade que Deus nos deu do que ao nosso Deus. A gente não pode amar mais os nossos títulos do que a Deus. E sabe quem nos ensina isso? O próprio Cristo. Vamos em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5 vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque era pior do tempo de Jesus. Sabe o que Paulo está falando é que, preste atenção, Filipenses, a atitude de vocês tem que ser como a de Cristo. Quem era Cristo? Era o Filho de Deus. Ele estava na maior posição. Na maior posição de todos os tempos. Ele era o próprio Filho de Deus. Mas ele se esvaziou de si. Ele humilhou-se e se tornou como a mim e a você. Ele se desfez da sua glória. E mesmo assim, sabendo que era o Filho de Deus, não quis ser igual a Deus. Foi obediente. Cristo é a maior autoridade. Mas mesmo Cristo sendo a maior autoridade, ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, até o seu último respirar, mesmo com a pior de todas as mortes daquele tempo. E Paulo está dizendo: seja a atitude de vocês como a de Cristo. Ele era o maior de todos. Ele era o maior de todos. Mas mesmo sendo o maior de todos, ele se fez o menor. Porque a matemática do reino é diferente. Você quer ser o maior, seja o menor. Ame mais servir do que ser servido. Ame mais ajudar do que fazer dos seus próprios interesses um lugar de satisfação. Porque Jesus nos ensina que para exercer autoridade espiritual é necessário obediência, submissão e serviço. Serviço. É necessário servir. É necessário obedecer. Mas a palavra do Senhor continua dizendo no versículo 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é sobre a Jean nem sobre você. Quando você exerce a autoridade do nome do Senhor, você faz com que a glória do Senhor apareça. Mas para você estar nesse lugar, nessa posição de autoridade dada por Deus, você precisa obedecer e servir e se humilhar. Não se engane. Não se engane, a autoridade a gente precisa diminuir. Sabe aquilo? Geralmente, um exemplo bobo que eu vou dar: eu e o pastor somos os últimos a comer na cantina. Tipo, é o que sobrou, ou o que alguém lembrou da gente e guardou.
Porque a gente está sempre aqui, falando com um, falando com o outro, falando, sabe? E aí, sobrou alguma coisa? Tem alguma coisa pra... eu sempre chego assim, tem alguma coisa para comer? Eu tô com tanta fome. Gente, eu sempre tô com fome, misericórdia da minha vida. Jesus, só Jesus na minha vida, mas eu tô melhorando isso, gente. Tô melhorando. Tô me cuidando mais pela minha saúde física e mental. Não é só por isso. E aí a gente tá pra lá e pra cá sempre, e tudo bem. Porque é normal que o maior sirva. Não fique no lugar, numa posição onde você espera um nível pequeno ser servido. Quer ver? As mulheres vão entender. Você coloca um prato de todo mundo. E o último prato é de quem? Nossa. Quando a gente fala da mãe é assim. E eu lá em casa, eu faço isso. Se você não faz, não tem problema nenhum, tá? Mas é assim, tipo, a gente corta a comida do marido, do filho, e o nosso é por último. Eu costumo botar, por exemplo, eu faço frango, bonito, eu gosto de colocar a melhor parte do frango para o meu marido, e a gente nem sabe disso. Mas eu gosto, me sinto feliz por isso. Sabe, eu gosto de pegar a melhor partezinha do meu filho. E eu nem digo, tipo assim, se tiver pouca carne, e tiver aquelas carninhas de diabo, vem pra mim, pra quem sabe, vou pegar esses carnes, vou comer feliz da vida, porque eu servi bem eles. Né? A gente na correria, a gente não quer fazer muita coisa, quer aproveitar onde tem. As mulheres estão entendendo? Às vezes a gente está nessa relação, porque servir é muito bom. Entenda, nesse momento eu exerço o lugar de autoridade como esposa e como mãe. Então, ser o maior é ser o menor, é servir com excelência. É servir com excelência. Então seja o menor, porque Cristo nos ensinou que para exercermos a autoridade é necessário um lugar de obediência e serviço. Obediência e serviço. Obediência e serviço. Obediência e serviço. Se coloque de pé no seu lugar. Talvez durante esse tempo você não perdeu a sua autoridade, né? Porque o tema foi restaurando a autoridade. Talvez esse tema não se enquadrou à sua realidade, porque em nenhum momento você perdeu a sua autoridade. Mas deixa eu te encorajar uma coisa: você que não perdeu essa autoridade, continue sendo obediente e servindo, para que você cresça em autoridade. Eu tenho aprendido que quando o nosso coração entende a nossa posição no Senhor, Ele nos coloca em posições maiores. Ele nos coloca em posições maiores, mas não porque é para nos engrandecer, não é nada disso. É porque nós já entendemos que o lugar é dele, de obediência e serviço. Eu posso estar aqui, e se o Senhor me colocar aqui, o meu coração vai permanecer nele. Às vezes o Senhor está guardando alguns de nós, e não está fazendo a gente chegar aqui, porque sabe que você tem grande chance de se perder como Saul. Então, se em nenhum momento você perdeu essa autoridade, continue exercendo em Cristo com obediência e serviço. Obediência e serviço. E a sua autoridade espiritual não vai parar de crescer. E você vai perceber o Senhor te empurrando, te colocando em lugares, no meio de pessoas, no meio de situações que você fala: gente, por que tanta coisa assim comigo? Por que tanto carinho? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? Por que tanto? E seu coração está ali em obediência e em serviço, porque o Senhor sabe o seu lugar e a sua posição. Mas para outros Ele ainda vai reter um pouco, porque se Ele der só mais um pouquinho, o coração dele ainda precisa ser aperfeiçoado.
Vamos exercer a nossa autoridade. Sabe, como cidadãos dos céus aqui na terra. Como mães, pais, maridos, esposas, profissionais. Vamos exercer no Senhor. Não adianta você saber que tem autoridade e não exercer de forma adequada. Feche os seus olhos nesse momento. Talvez você é do grupo que sim, perdeu a sua autoridade, né? Do grupo que precisa dessa autoridade restaurada. Que hoje você possa voltar para esse lugar, para essa posição dada pelo Senhor. Como? Se arrependa. Se arrependa e diga: Senhor, até aqui eu fiz do meu jeito, mas agora eu te obedeço, Senhor. Eu te obedeço, Senhor.